Pai do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Colossenses, capítulo 4, versículos 5 e 6, que diz: Sejam sábios quanto à sua maneira de viver para com os de fora, aproveitando ao máximo cada oportunidade. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Nós vamos nesse capítulo 4, Paulo ele vai dar continuidade, dando instruções aos colossenses e instruções a todos nós. Paulo ele começa dizendo, no versículo 1, Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Paulo está dizendo aqui para os senhores de escravo daquela época, mas também ele diz hoje para os patrões, para aqueles que têm funcionários subordinados. E Paulo está dizendo que deve ser, ele deve ser justo, e direito, deve pagar realmente correto, deve estar realmente reconhecendo, cumprindo a cada dia, as leis trabalhistas. Então, tudo isso Paulo está dizendo, e está dizendo para aqueles que são empresários, são líderes, são senhores. Ele diz, que eles, apesar de não ter, talvez nessa terra alguém acima deles, mas ele tem um Senhor nos céus, que é justo e contempla todas as coisas. Paulo, no versículo 2, ele diz: dediquem-se à oração, vigiando por meio dela com ações de graças. A orientação aqui é para que nós venhamos nos dedicar à oração. Se dedicar à oração é estar a cada dia, tirando, reservando um tempo, reservando um momento, seja de joelhos, seja deitado, seja sentado, seja no carro, seja no ônibus, seja em qualquer lugar, em qualquer momento, estar com nossos pensamentos, vivendo em espírito de oração, para que assim nós possamos estar em contato com o Senhor e resistindo a cada dia o dia mal. Paulo ele diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 17, ele diz: orai sem cessar, sede gratos por todas as coisas, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, a vida do cristão é estar sempre em constante oração, perseverando na oração em todo momento, em todo tempo, orando sem cessar, sendo sempre grato a Deus, sempre grato ao Senhor pelo comer, pelo beber, pelo vestir, pela vida, pela saúde, pela nossa família, pelo nosso levantar, pelo nosso deitar, tantas coisas, que nós devemos estar vigilante, perseverando bem, vigiando e orando em todo momento, e sendo grato a Deus. Isso não pode se afastar da nossa vida, a gratidão a Deus, por tudo que Ele tem feito, pela oportunidade que Ele nos dá nesse dia de estar, levantando, de estar tendo nosso cotidiano, mas sempre sabendo que é o Senhor e vigiando, porque o adversário ele anda ao nosso derredor buscando, bramando como leão, buscando quem ele possa tragar. Essa é a intenção do inimigo. No versículo 3 ele diz: ao mesmo tempo, orem por nós, para que Deus nos abra uma porta para a mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Então, Paulo ele está na prisão quando ele escreve essa carta, e ao escrever essa carta, nós vamos ver que Paulo ele vai pedir, ele está pedindo que os irmãos viessem estar orando para que a porta do Evangelho fosse aberta, para que essa porta das boas novas, viesse abrir, para que essa carta ela viesse chegar até o dia de hoje, viesse chegar até nós. Então, isso é Paulo já pedindo aos irmãos para orarem,
né, para que essa mensagem não ficasse presa, porque Paulo, mesmo preso em cadeias, mesmo numa prisão, não foi impedido, ninguém conseguiu impedir com que essas cartas, né, fossem direcionadas às igrejas. Né? A gente vê o quanto o poder da oração, o quanto a igreja, quando ela está em oração, ela está buscando, né, o Senhor, ele responde as orações. Né? Então, essa é o que nós devemos fazer. Né? Paulo ele pede isso, e é o que nós devemos pedir, que nós venhamos orar. Né? Tem exemplos, meu irmão, me ajuda em oração, porque eu estou pregando o evangelho no meu trabalho, na minha escola, no meu dia a dia, estou querendo ganhar aquela alma para Jesus, me ajuda em oração, para que a palavra do Senhor venha entrar no coração daquela pessoa, para que o Espírito Santo de Deus ele venha fazer uma obra. Então, isso tudo faz parte, né, de nós estarmos orando e pedindo ao Senhor: Senhor, abra a porta para a mensagem, abra a porta para a mensagem dentro desse lar, nessa empresa, abra a porta para a mensagem nessa comunidade, nesse lugar que ainda a tua palavra não chegou. São orações que devemos estar colocando diante do Senhor, e devemos ser insistentes nas orações, né, pedindo ao Senhor. Quando nós olhamos, né, lá no livro de Lucas, capítulo 18, a parábola da viúva persistente, a palavra do Senhor diz que aquela mulher, né, a parábola vai dizer, né, Jesus vai falar em parábola, explicando que aquela mulher, né, ela vai estar realmente ali pedindo: faz-me justiça contra o meu adversário. Mas aquele juiz que estava ali, né, é um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. Talvez nós estamos ouvindo isso, né, no nosso Brasil, né, pessoas que não temem a Deus, que não se importa com os homens, não se importa, né, em olhar com misericórdia, em ouvir. E nós vamos ver que essa mulher, ela vai estar naquela cidade, ela vai se dirigir continuamente a ele. E ela vai suplicar: faz-me justiça contra o meu adversário, faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele se recusou a atendê-la, mas finalmente, né, ele disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela deixe de me importunar. Né? Então, entenda, né, que tudo isso, a oração, né, não devemos parar, não devemos cessar. Quantos de nós já nos sentimos desanimados quando colocamos alguma coisa diante do Senhor e ela não acontece? Mas nós não devemos persistir como essa mulher persistiu em todo momento. E o Senhor ele continuou no versículo 6, né, de Lucas 18, e diz: preste atenção no que diz o juiz injusto. A casa de Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês que ele lhes fará justiça e depressa, contudo, quanto o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Então, irmão, entenda que o Senhor, o próprio Senhor, está dizendo aqui, né, que o Senhor não vai desprezar o coração contrito, né, ele não vai deixar os seus escolhidos, aquele que clama de noite, aquele que continua, né, o Senhor não vai deixar ele esperando, ele vai responder. Isso o justo juiz, porque até o juiz injusto, ele se cansou e atendeu a necessidade daquela mulher. Imagine o nosso Deus, o justo juiz, o que ele pode fazer por nós. Então vamos ver que Paulo ele continua dizendo: possamos proclamar o ministério pelo qual estou preso. Versículo 4: orem para que eu possa proclamá-lo, como me cumpre fazê-lo. Então pediu oração para que ele pudesse continuar, né, mesmo em prisões, mesmo naquela situação, mas que ele não viesse desanimar, mas pregar, continuar pregando a palavra. Esse foi o papel de Paulo na sua vida toda: pregar e ensinar, né, a palavra de Deus. Versículo 5 diz: sejam sábios quanto à sua maneira de viver para com os de fora, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Né? Paulo está dizendo aqui que nós devemos estar aproveitando as oportunidades de pregar a palavra do Senhor Jesus. Né? Nas oportunidades, né, que nós aproveitamos para pregar.
né? Nós vamos anunciar o Evangelho de Cristo e com as nossas atitudes, com o nosso exemplo de vida, né? Da forma que nós procedemos, estamos andando, da forma que estamos falando, né? Não salgado demais, quando ele no versículo 6, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saiba como responder a cada um. Né? Não é ser salgado demais e nem ser uma pessoa sem sal, mas ser uma pessoa equilibrada na sua, né, de acordo sendo como sal, né, agradável ao paladar. Nós vamos observar que Paulo está dizendo que a sua maneira de viver, né, ele está dizendo seja sábio, porque muitas das vezes muitos falam muito, mas na sua maneira de viver, na forma que procede, na forma que responde, na forma que está muitas das vezes vivendo, né, em inimizades, né, com brigas, com fofocas, e muitas das vezes, né, não estão aproveitando a oportunidade, porque nas oportunidades está se declarando não servo do Senhor, somente muitas das vezes em palavras ou somente num dia de culto, mas em todo momento, em todo dia devemos estar nos portando como homens, como mulheres, como jovens de Deus, né, para que nós venhamos aproveitar todas as oportunidades. Oportunidade essa que nós devemos realmente entender, né, que o Senhor, ele sabia como lidar com as pessoas, ele sabia como lidar com aqueles que eram o seu público ali, né? O Senhor vai dizer, o próprio Senhor Jesus em Marcos capítulo 4, versículo 11 e 12, o próprio Jesus ele disse, ele lhe disse, a vós é confiado o mistério do reino de Deus, mas tudo se diz por meio de parábolas aos de fora. Então Jesus está falando para aqueles que estão de fora, eu vou falar por meio de parábola. Porque se eu falar das coisas do reino, se eu falar das coisas que eu estou falando com vocês aqui, vocês não vão entender. Mas eu vou falar por parábola aí. E Jesus fez isso. Versículo 12 ele diz, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Então, o próprio Senhor Jesus, ele foi sábio ao falar, ao ensinar, ao abordar as pessoas não crentes, seja o pobre, seja o rico, seja aqueles que já são de outras nações, seja quem for. Nós devemos ser sábio para abordar essas pessoas. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder. Então, Paulo ensina que nós devemos ter um cuidado esse na hora de falar e de abordar. Cuidado esse que nós devemos ter, né, para que realmente nós não venhamos ser salgados demais, para que nós não venhamos ser religiosos demais, mas que a gente venha explicar, pregar a palavra do Senhor. E pregar o evangelho do Senhor é pregar, né, o que viver, o que Jesus viveu, pregar o que está na palavra de Deus, né? Porque muitas das vezes nós vamos observar, né, que o sal, né, como ele diz em Marcos capítulo 9, versículo 50, o sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurará o seu sabor? De que adianta o sal se ele não for perder o seu sabor, de salgar, né? Deixar de salgar. Então, o próprio Senhor vai dizer, tenha sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Então, essa é a recomendação do nosso Senhor para as nossas vidas, né? Que você nesse dia venha compreender a importância realmente de ser o sal da terra e ser a luz do mundo, né? Porque nós precisamos, o mundo carece disso, de pessoas que, mesmo sem falar de Jesus, mesmo sem abrir a sua boca, mesmo sem dizer que é cristão, né? As suas atitudes, a sua forma de viver, a sua forma de falar vai ser diferente e vai alcançar pessoas. O mundo ele carece de pessoas assim, pessoas que não precisam ficar dizendo ou mostrando carteirinha, dizendo que é alguma coisa. As pessoas com as suas atitudes, na forma de viver, na forma de reagir, né, ou até mesmo de estar retribuindo, né, aquilo que muitas das vezes fizeram de mal para você, para mim, mas você vai estar retribuindo de uma forma diferente, de uma forma a qual perdoando, de uma forma a qual querendo que aquela pessoa abra os olhos e enxergue e veja realmente o quanto, né, essa pessoa falhou até, mas que ela também tem uma oportunidade de mudar. Então que nesse dia
o Espírito Santo de Deus ele fale mais e mais no teu coração, que você fique com essa palavra, que você ore para que a palavra de Deus seja proclamada, o Evangelho venha chegar a várias pessoas, seja aqueles que estão dentro das suas casas, daqueles que estão muitas das vezes em lugares até isolados, pode estar vivendo uma vida, né, até no seu dia a dia, no seu trabalho, mas se sente isolado do mundo, né, porque está vivendo até mesmo com medo, estão apavorados, estão precisando, né, de conhecer Jesus, de conhecer realmente esse amigo que dá ânimo. Então, que nesse dia você fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais no teu coração.